Com a paz do Senhor, boa noite. Sou Jaqueline Alves, casada com Pedro Alves. Estou mais uma vez aqui no Tropa de Elite para estar trazendo a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e para que os irmãos sejam abençoados e aqueles também que não está online, presente, que quando estiver ouvindo, que também Deus venha estar falando nos corações. Aleluia. Vamos estar falando um pouco sobre oração. Os irmãos abrem sua Bíblia em Tiago 5, a partir do 13. Está escrito: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-á perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aleluia. A gente vê aqui sobre a oração, né? Que se alguém estiver doente, que é para chamar os presbíteros, a gente pode estar orando para que eles possam estar sendo curados. Se alguém está alegre, que é para estar louvando, adorando ao Senhor. Se alguém está enfermo, também para estar orando, 15. E se alguém tiver pecado, que ser perdoado, confessar os seus pecados ao Senhor, para que o Senhor venha estar perdoando. E aqui vamos falar também um pouquinho de Elias. Elias, ele orou ao Senhor para que não chovesse. Então, ele orou e não choveu. Deus atendeu a oração dele. Então, não choveu e também não caiu. Isso, não choveu e também não caiu orvalho. Aí Deus mandou ele ir para o deserto para que ele mandou os corvos levar comida para Elias pela manhã, levar carne e pão pela manhã, e ao anoitecer também o corvo levou comida para estar alimentando Elias. Elias, ele foi temente ao Senhor, ele foi obediente ao Senhor e ele dependia totalmente do Senhor. Quando não tinha mais, também teve água, né, que ele estava tomando. Quando secou também a água, aí o Senhor pediu para ele ir a Serepta, que tinha uma viúva lá de Serepta, para que essa viúva pudesse estar sustentando ele. Provavelmente ele deve ter imaginado, né? Eu saindo aqui do deserto, sendo alimentado de corvos, vou para essa viúva, provavelmente ela tem condições de estar me sustentando, mas quando ele chegou lá, realmente era outra realidade, porque a viúva não tinha nem o que comer, só tinha um pouquinho de comida para ela comer ela e o filho e depois morrer. Mas também a viúva foi obediente ao profeta Elias e ela fez tudo como Elias ordenou. Que se encontra a história de Elias em 1 Reis 17, 1, 7, que conta a história dele. Aleluia, glória a Deus. Aí o Elias pediu para que ela trouxesse uma vasilha de água para ele beber. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido.
há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho comê-lo, e morreremos. Mas quando ela ouviu a palavra do profeta, ela fez tudo o que ele tinha ordenado, porque Elias falou: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Ela teve fé, mesmo que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija, ela creu na palavra do profeta, enquanto ela estava fazendo esse bolo, Deus estava fazendo multiplicar a farinha na botija, está fazendo multiplicar. Então, ela fez para o profeta Elias e também deu para fazer para ela e para o filho, eles comeram. E depois desse dia que o profeta deu essa palavra para ela, profetizou que não ia faltar. Aí o profeta ficou um tempo, depois saiu, mas ela continuou tendo a vida dela e tendo o sustento. A farinha e o azeite não faltou, até que chovesse. Aleluia, glória a Deus. Assim que nós temos que ter essa fé, a fé da mulher, né? Que está da viúva, de Sarepta, que nós possamos ter essa fé, mesmo que na nossa casa muitas vezes fica faltando algo, que a gente tem essa fé. Quando chegar, para a gente estar orando ao Senhor para que haja multiplicação. Porque quando a gente ora com fé, o Senhor abençoa, o Senhor multiplica. Que quanto mais a gente vai tirando, aí vai aparecer, vai multiplicando. Como a gente não sabe, mas Deus sabe como fazer a multiplicação, igual dos peixinhos, né? Aqueles 5 peixes alimentou mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, Deus é o Deus da multiplicação. E que nós possamos estar sempre com o nosso coração atento para aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Porque nossa oração chega no lugar onde nós não imaginamos, que nós não possamos estar desistindo da nossa oração, mesmo que seja impossível aos nossos olhos, porque nós temos um Deus que é especialista em fazer o impossível. Muitas vezes a gente vê, assim, que tem uma enfermidade, corre logo para o médico, mas a gente tem que correr primeiro para o médico dos médicos, porque os médicos aqui da Terra, ele tem a solução e ele dá o diagnóstico, mas quem tem a cura é o Senhor. Então, nós temos que ir diretamente para aquele que tem a cura, não correndo para os médicos. Sabemos que Deus deixou os médicos, mas a gente primeiro tem que ir ao médico dos médicos. Se a gente vê, aí Deus vai ordenar se ele vai estar curando ou ele quer que você vá ao médico. Porque muitas vezes Deus permite a gente ir para o médico para estar mostrando o poder que ele tem, que ele está acima da medicina. Aleluia, glória a Deus. E também nós temos que estar orando em todo o tempo, não só na alegria, mas sim nas tribulações, temos que estar orando, nas enfermidades, temos que estar orando nas horas alegres, nas tristezas, nas derrotas, nas vitórias, nas conquistas, temos que estar orando, agradecendo ao Senhor, nas angústias e perseguições, temos que estar orando ao Senhor, colocando tudo isso diante de Deus, que quando nós oramos ao Senhor, Deus nos dá força para estar prosseguindo. Muitas vezes o Senhor carrega nós no colo, quando a gente não está aguentando mais, o Senhor carrega a gente no colo. E aí é onde a gente se sente força para estar prosseguindo. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, Ele espera de nós um coração sincero. Porque muitas vezes a gente chega até o Senhor e a gente não abre o nosso coração completamente ao Senhor. Então, Ele quer que nós sejamos sinceros.
Ele quer que nós contamos tudo aquilo que tem trazido dor, tudo aquilo que tem nos afastado dele, porque tem coisas que a gente coloca no lugar de Deus, querendo ou não, mas acaba colocando. Então, tudo isso a gente tem que abrir os nossos lábios e falar com o Senhor, para que o Senhor venha estar nos ajudando, o Espírito Santo venha estar nos ajudando. E como ele fala, né, que é para a gente, em Mateus 6,6, que para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e ter o nosso tempo com o Senhor. Por que no quarto? Porque no quarto é lugar de intimidação, de intimidade. Porque no quarto nós temos intimidade com o nosso esposo. Assim que Deus quer que nós também tenhamos intimidade com Ele. Porque Deus anseia que nós possamos ter essa intimidade. Como em Jeremias 33 fala, clama a mim e respondeste-ei, anunciaste-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. Então Deus quer revelar o coração dele para nós, mas para isso nós temos que ir até a ele. A gente tem que marcar uma agenda para o Senhor. A gente tem agenda para tudo, para o trabalho, para médico, dentista. E por que nós não temos uma agenda para o Senhor? Temos que estar marcando também um horário. Se você trabalha, começa às 7 horas, acorda às 5 horas, ou 4 horas de 4 às 5. Aí você marca na sua agenda, ou então acorda de madrugada e vai ter esse tempo com o Senhor. Porque o Senhor anseia para que nós possamos estar buscando Ele, saber aquilo que Ele quer para cada um de nós. Mas para nós saber, a gente tem que ir até Ele. Aleluias. Também vou contar um pouquinho da história de Pedro. Pedro na prisão, que se encontra em Atos 12, do 5 ao 9. Atos 12, do 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então o anjo foi até a prisão para estar tirando Pedro. Assim como Paulo e Silas estavam na prisão, ele estava orando e adorando ao Senhor. E o anjo também foi até na prisão, houve aquele terremoto, aí os cadeados se abriram, todos os presos foram soltos de Paulo e Silas. Foi ele e todos os presos foram soltos. Já de Pedro, só foi Pedro que o anjo tirou, soltou só Pedro. Passou por todas as pessoas que estavam ali e Pedro correu, foi para casa onde os irmãos estavam constantemente em oração. Quando Pedro chegou lá, ele bateu na porta, a menina foi, olhou, a reação dela foi tão grande que ela não abriu a porta, ela correu, foi avisar para os irmãos que Pedro estava lá. Só que nenhum deles acreditou que Pedro estava lá, porque Pedro estava na prisão. Mas é assim que Deus faz. Aqueles que estão presos no pecado, aqueles que estão presos aí na idolatria, que Deus também quer estar libertando. Assim como Deus libertou Pedro, Deus também quer libertar nós das idolatrias, das religiosidades, tudo aquilo que tem nos prendido. Deus quer nos salvar, nos libertar as nossas almas dessas coisas.
Aleluia, Jesus. Então, Pedro ficou detido na prisão, mas através da oração da igreja, ele foi solto. Deus ouviu a oração dos irmãos da igreja. Por isso que é importante a igreja estar orando, estar intercedendo pela nossa nação, intercedendo pela nossa família, aqueles que ainda não conhecem o Senhor como o Senhor e Salvador. É importante a gente estar intercedendo, porque quando a gente intercede, Deus age através das nossas orações. Glória a Deus, temos que perseverar, mesmo que a gente vê que está impossível, mas a gente tem que perseverar, que no último segundo Deus opera o milagre dele, que é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Sabemos que a mulher ali do fluxo de sangue, ela ficou o quê? 12 anos com aquela enfermidade, mas no tempo dele, no tempo de Deus, ela foi curada. Então, muitas vezes a gente ora pedindo algo ao Senhor e a gente quer logo que Deus age, que Deus opera um milagre, que Deus faz, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Muitas vezes Deus está nos testando para ver se a gente vai estar murmurando, se a gente vai estar questionando, se a gente vai estar reclamando, igual o povo do Egito. Era para eles estar saindo do Egito durante 40 dias. Eles murmuraram e reclamaram, eles ficaram 40 anos. Então, que nós não viemos estar murmurando nem reclamando, que nós possamos estar somente adorando. Mesmo que a gente vê que não está sendo fácil, comece a adorar o Senhor. Porque quando a gente adora, o Senhor opera. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A gente vê Silas e Paulo, né? Eles orando ali na prisão, todos os cárceres, ele estava orando e adorando, então todos os presos foram soltos. O cárcere, quando viu que os presos tinham saído, ele tentou se matar, mas Pedro falou, não, Pedro não, Paulo e Silas falou que não era para ele fazer isso, que todos eles estavam ali. E também ali houve salvação, né? O cárcere foi salvo, não só ele, como também a família dele. Ele creu na oração, na adoração de Paulo e Silas, ele viu o que Deus fez através da oração deles, então ele queria esse mesmo Deus de Silas e de Paulo, e eles foram salvos. Glória a Deus. Também a gente vê a história de Daniel. Daniel, ele não se dobrou diante do que estava acontecendo. Daniel, deixa eu ler aqui, fica mais fácil. Daniel do 6, 10 a 11. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, teve uma lei que todos tinham que estar adorando uma estátua do rei Dário. Só que Daniel, ele não se prostrou, ele não se intimidou com o que poderia acontecer com ele se ele não adorasse essa estátua. Ele simplesmente, como era de costume, ele ia para casa, abria a janela e ele ficava ali de joelho. Ele só se dobrou diante do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que Deus poderia estar livrando ele. Então, ele, durante 3 vezes ao dia, ele dobrava os joelhos e clamava ao Senhor, orava e dava graças a Deus. Aí os que chegou até o rei para que ele queria, porque queria matar Daniel, mas sempre Deus faz o oposto, como o povo fala, né? O feitiço vira contra o feiticeiro. Então, eles foram até o rei e falou que o rei tinha que estar cumprindo a ordem que ele tinha feito, para quem não adorasse, que era lançado na cova dos leões. Então, até o rei, quando soube que era Daniel, o rei queria salvar Daniel,
mas só que como ele escreveu, não poderia revogar. Aí, no 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E no 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. O rei gostava tanto de Daniel que ele jejuou durante a noite toda. Ele não conseguiu dormir, ali intercedendo para que o Deus de Daniel pudesse estar livrando Daniel da cova dos leões. Então, Daniel foi para a cova dos leões, Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões para mostrar àquele povo o Deus que Daniel serve. Mas Deus enviou o anjo para estar fechando a boca do leão e Daniel passou a noite lá, provavelmente dormindo como os leões ficou como travesseiro para Daniel estar dormindo sobre ele, passou a noite tranquila. Aí, quando foi no outro dia pela manhã, o rei correu e foi ver. No 20, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Deus justificou, né, Daniel? Porque Daniel não cometeu nenhum pecado contra o rei. Aí o rei vai e manda chamar aqueles que queriam a morte de Daniel e pegou e lançou eles diante da cova dos leões, não só ele, como toda a família. E Daniel continuou a função dele que o rei Dário tinha colocado. Então, nós temos que estar crendo nesse Deus, que Deus é o Deus que livra da fornalha, Deus que livra do cativeiro, da morte. Temos que somente crer no Senhor, orar a Deus por cada dia, né? Orar a Deus pelos livramentos, para ele estar no dano, porque só Deus mesmo. Aleluia, glória a Deus. E o poder que opera em nós é do Espírito Santo, e a autoridade que nós temos através de Jesus Cristo. Então, que nós possamos estar tendo essa autoridade mesmo, de estar orando, curando, cumprindo o ID do Senhor. Amém? E que nós possamos estar também trocando os nossos pensamentos pelos pensamentos do Senhor, e trocar preocupação por oração e adoração. Que hoje nos nossos lábios saia o perfeito louvor, a perfeita adoração que chega até o coração do Senhor. E já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.